Eu ensinei. Mas agora vocês têm que ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ou seja, vocês têm que aguardar a promessa, na qual eu estou fazendo para vocês agora, que é a descida do Espírito Santo. Então vocês não se apartem de Jerusalém para fazer nada, enquanto vocês não receberem o poder que vai capacitar vocês para fazer a obra. E o que eles fizeram? Saíram fazer a obra? Ah, Deus me deu um dom, então eu vou fazer. Vou dar meu jeitinho, vou falar com fulano, vou falar com ciclano, vou mudar de igreja. Porque se eu mudar de igreja, lá não tem muita gente, lá vão me usar. Ah, eu vou em tal lugar, vou me oferecer, vou dar uma mãozinha. Não, irmão, Deus não precisa de uma mãozinha. Quando Ele quer fazer, Ele faz do jeito que for. Você não precisa nem ter celular. Deus manda na porta da tua casa. Só que eles têm que estar capacitados para fazer algo. E o ponto é esse. É a capacitação do alto. Esse poder do alto, do qual Jesus falou aos discípulos que eles estavam esperando. E nós vamos ver que Deus vai dizer para eles. E eles já vêm para Jesus rapidamente e perguntam: Senhor, é neste tempo que vai restaurar o reino de Israel? E Jesus vai dizer: não compete a vocês saber as datas. Aleluia. Porque nós temos tendência, irmãos, de sermos apegados às coisas dessa terra. A tendência da nossa carne. Pode ver, Deus levanta você para fazer a obra, ou usa você numa função. A tendência da carne já é querer ser visto por aquilo que está fazendo. Mas nós temos que estar em oração para matar a carne e fortalecer o espírito, porque é uma guerra para entender que nós não fomos chamados para ser vistos, mas para servir ao reino do Senhor. E é por isso que Deus nos capacita e nos prepara para nós fazermos a sua obra. Porque pessoas despreparadas morrem no meio do caminho. Pessoas despreparadas que não comem o alimento da palavra de Deus não aguentam uma milha, mas morrem no deserto por causa da murmuração. Porque os irmãos são melhores que nós podem dizer, o pastor que tem uma caminhada grande, ou algumas das irmãs. Se não tiver joelho no chão, boca no pó, clamando na presença de Deus, não aguenta. A primeira luta reclama: não, Deus me trouxe até aqui para agora eu passar por isso. Deus me disse que ia me usar para agora ter essa luta dentro de casa, para ter essa luta no trabalho. Ai, você acha que aquele que agrada o Senhor não vai trazer a fúria de Satanás? A maior comprovação de que você está no centro da vontade de Deus é quando Satanás se levanta contra a tua vida. Se está tudo bem, tem alguma coisa errada. Mas quando está incomodando o inferno, é porque tem poder de Deus. É porque está saqueando as almas de Satanás. Mas não é de qualquer maneira. Quantas pessoas que Deus chama, e eu preciso falar isso porque é direcionado para mim e para você nessa noite, que Deus chama, usa jovens. Eu tenho visto muitos jovens que querem ser usados por Deus, mas não querem pagar o preço da oração. Querem cantar, querem pregar, mas não tem vida no quarto secreto. E sabe qual é o problema? Que vem aqui pregar, vem aqui cantar, e a fúria de Satanás vem, não resiste o pecado, não tem força. Por quê? Porque não está estruturado sobre a rocha, porque não tem um fundamento. Só quem entregar o que não tem, para entregar tem que ter. Para poder derramar poder de Deus através da tua vida, você tem que receber o poder do alto. Vou mudar de igreja, já me joga. Porque eu não quero estar no culto de ensino. Porque a minha agenda não está. Porque eu não paro, então eu vou mudar de igreja. Não vai mudar nada. Porque o teu problema não é com o homem, é com Deus. Teve jovem que não quis ficar na igreja porque não podia ir à escola bíblica, porque não queria. E nem no culto de ensino. E o pastor foi cobrar: não, isso aí, vou trocar de igreja.
aproximadamente 120 homens reunidos, esperando a promessa. Nós vamos ver no capítulo 2 que vai falar sobre o dia de Pentecostes. Pentecostes era uma festa 50 dias após a Páscoa. Jesus caminhou 40 dias sobre a terra após a sua ressurreição. E nós vamos ver que ele partiu, ele disse, não muito depois desses dias, vocês receberão poder para então poderem fazer a minha obra. Para então fazer e concluir o chamado que eu tenho na vida de vocês. Mas entenda, eles caminharam com Jesus. Eles aprenderam primeiro a palavra, conheceram primeiro o caminho, sentaram para aprender no Monte das Oliveiras, no Sermão da Montanha. Então eles tiveram uma escola com Jesus. Mas espera aí, então já estudei a palavra, agora é só ir. Não, você vai esperar ainda o poder descer sobre a tua vida, porque ele vai descer. Aleluia, porque tem um processo para fazer a vontade de Deus. E quem pula processo cai no buraco e se perde. Mas aquele que permanece no centro da vontade de Deus, ele entende que ele não precisa ser reconhecido para fazer, mas ele faz mesmo sem ser reconhecido. Eu não vou, mas eu estou orando. Eu não prego, mas eu estou ouvindo a palavra e estou aplicando. Não me uso, mas eu vou dar um abraço, porque um abraço cura, porque um abraço é como um bálsamo de Deus sobre a vida de alguém. Eu só vou fazer quando eu tomar a direção do círculo de oração. Daí quando eu for a líder eu faço. Tirando a liderança não faz mais nada. Ei, Deus não te chamou por causa do cargo. Deus te chamou por uma missão maior. E eu sou servo dele na terra. E a Bíblia vai dizer que eles esperam a promessa. E aí nós vamos ver, muito interessante, que estavam aproximadamente 120 homens, concordantemente unidos, orando em comunhão, porque é assim que Deus opera, é no meio da comunhão. Deus não opera na discórdia. O próprio apóstolo Paulo vai falar sobre isso, quando ele vai falar aos coríntios, porque em Corinto estava tendo um problema. Ele olha aos coríntios, ao povo de Corinto e fala: vocês estão sabendo, vieram me falar, e estão dizendo que uns são de Paulo, outros de Apolo, outros de Cefas e outros de Jesus. Ele vai dizer: por acaso Paulo morreu por vocês? Por acaso Paulo ressuscitou? Ele vai dizer que está tendo problema. Uns diziam ser de um, outros diziam ser de outro. Ele diz: só há um, e esse um é Jesus Cristo. A irmã falou aqui sobre os membros, e a palavra Paulo também vai dizer que nós somos
escolhem Matias para substituir o apóstolo Judas Iscariotes e trair Jesus. Então estavam todos juntos. Quando em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a promessa se cumpriu. E eles viram descer do alto o Espírito Santo. Jesus vai dizer: vocês foram batizados na água, mas vocês vão receber um poder e virá um batismo diferente, que é um batismo de poder, um batismo de autoridade, que é o batismo do Espírito Santo. E eles esperaram. Quando eu olho para Mateus, no final do Sermão da Montanha, capítulo 7, versículo 28, diz assim: quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas, os mestres da lei. Sabe o que a palavra está dizendo? Que quando Jesus falava, tinha algo diferente nas suas palavras. Era a autoridade que estava sobre a vida de Jesus. Quando eu e você sentamos para aprender com Deus e nos capacitamos do poder do alto, que é o Espírito Santo, quando eu e você abrimos a boca para pregar, para ganhar as almas, é o poder de Deus através da palavra que entra na alma daquela pessoa e transforma. Porque a palavra do homem, ela entra na emoção, mas a palavra de Deus com autoridade e poder do alto, ela vai na divisão da alma e do espírito. Nenhuma palavra pode entrar na divisão da alma e do espírito juntas e medusa. Só a palavra do Todo-Poderoso. Por isso que ele chamou todo mundo para o ID. Não é o melhor, não é quem tem qualidade, não é quem sabe pregar, é quem está no centro da vontade de Deus, obedece o seu mandamento e vai. O poder não é teu, o poder vem do alto. A autoridade não é tua, é aquele que usa a tua boca para falar através da palavra. Está temendo quem? Está temendo a tua pequenez? Se acha incapaz quando Deus te chamou? Te coloca no centro da vontade de Deus. O que Ele te chamou para fazer, não temas. O que Ele tem mandado você falar, não te cales. Mas o que vão pensar, o que vão dizer? Olha o meu nome, irmãos, vai incomodar. Vai incomodar o inferno. E o inferno pode até levantar o peão para ele dizer, para te afrontar. Mas está agradando o céu, é o que importa. Está fazendo a vontade de Deus, é o que importa. Mas vou sofrer perseguição. Mas não me perseguir. Jesus vai dizer: se perseguiram o Senhor, rejeitaram o Senhor, não vou perseguir o servo, não vou rejeitar o servo. Só faz o que Deus tem te mandado fazer. Vou tentar fazer isso. Faz uns 3 meses, mais ou menos, eu fui pregar em Balneário Gaivota e eu estava voltando, e no meio do caminho o Espírito Santo falou comigo, e ele falou bem assim para mim: Hortência, chegou a hora de arregaçar as mangas e fazer a minha obra. O que tu tem para fazer para mim, faz agora, porque eu estou voltando. E eu transmito a mensagem de Deus da minha vida para a tua vida também. Não deixa para amanhã o que Deus tem te mandado fazer, porque você vai prestar conta diante de Deus pelo que você tem guardado e tem deixado de fazer. Porque a hora está chegando, e se tem algo para fazer, algo para falar, entra em movimento e começa a agir, porque Jesus está no plano e nós temos que estar na hora. Então a hora não é amanhã, depois amanhã, não é o ano que vem, não é quando te aposentar, não é quando você alcançar
primeiro dia. Jesus partiu não para conter a crise. E Deus só não está acontecendo nada no segundo dia. É que não está acontecendo nada no terceiro dia. Tem uns que no quarto dia já parou. É mentira, não é? Não se cumprir. Deus falou, mas nada aconteceu. Quantos que Deus liberou a palavra e retornaram? Não, Deus não vai fazer na minha vida e abandonar. Mas chegou o dia de Pentecostes. Eles sabiam do dia? Mas chegou o dia do cumprimento da promessa. E a Bíblia vai dizer que no dia de Pentecostes estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual eles estavam assentados. E viram o que parecia como línguas de fogo, que separaram e pousaram sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Ei, o poder do alto te capacita para a obra de Deus. Ei, o poder do alto, o poder do Espírito Santo na tua vida te dá autoridade para caminhar e fazer a obra de Deus. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, se você já teve poder um dia e está no meio daqueles que já teve e hoje não tem mais. Eu tenho uma boa notícia: o poder está aqui hoje, retoma o poder sobre a tua vida. Ou você faz parte daqueles que ainda nem receberam poder, não sabe o que é ter poder. Então nessa noite abre o teu coração e peça para Ele esse poder capacitador, esse poder que vai te dar ousadia, que vai te dar autoridade, que vai te usar com poder nessa terra, que é o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, que é o Espírito que nos conforta, que nos comove, que nos consola e que nos impulsiona para a obra de Deus. Só que para ter o Espírito tem que ter oração. Não é aquela oração de 10 minutos. É uma oração de comunhão. Porque o Espírito não é nosso, o Espírito de Santo é Ele. Então, para ter o Espírito Santo, tem que ter comunhão com Ele. Para ter poder, tem que caminhar com Ele. Se caminhar no pecado, não vai ter nada, vai estar vazio. Mas quem caminha com Ele, pode não ter nada na terra, mas sem poder de Deus, pode ser chavequeiro na terra, não ser conhecido neste lugar, mas é conhecido no céu. Talvez você está aqui nessa noite e diz: irmão, eu tenho. Ninguém vê, ninguém conhece. Se eu te falar que o Todo-Poderoso, o Criador do Universo, o grande eu sou, Ele te conhece por causa de um quarto fechado que ninguém vê. Ele te ouve num quarto fechado que ninguém sabe. E Ele te recompensará, diz a palavra. Melhor é semear no secreto. Melhor é plantar no secreto. E vai colher, porque o nosso Deus, Ele é fiel. Ele não falha. Ele não perde. Ele não abandona. Mas Ele sustenta. Ele guarda. E às vezes você diz: irmão, ninguém sabe. Não sabe porque Deus está te escondendo. O que parece ruim para você é bom. Porque enquanto Ele te esconde, o inimigo não te toca. Enquanto Ele te esconde, Satanás não te vê. Então melhor é estar escondido de Deus do que estar visível para o inimigo atacar. E eles receberam o poder do alto quando o Espírito Santo desceu. E eu tenho algo para te dizer nessa noite. O Espírito Santo não precisa descer sobre a igreja da Vila Vitória. Sabe por que não? Porque Ele está no meio da igreja. Ele habita dentro de você, se você é batizado com o Espírito Santo. E eu não preciso fazer nada, um movimento
poder. Quer ser cheio do Espírito Santo? Experimenta ter uma vida de oração e uma paz de oração. Quer ser cheio do Espírito Santo? Experimenta abrir mão daquele cafezinho da manhã e vai jejuar, se santificar e buscar a presença dele. Quer ser cheio do Espírito Santo? Chega de noite em casa, fecha a porta do quarto, olha e vai para a palavra se alimentar dela. Quer ser usado por Deus, jovem, adolescente, não, irmão, está aqui. Senta no culto de ensino para aprender com o teu pastor e você vai ver que Deus deu autoridade sobre a vida dele para você te ensinar e ensinar. Tem pessoas que vão para a internet. Não, eu vou lá na igreja porque o pastor da internet prega melhor que o meu. Eu não vou lá na escola bíblica dominical porque eu já conheço de tudo. Se conhecesse tudo, realmente era o primeiro a estar na escola bíblica dominical. Se conhecesse bem, realmente chegava 2 horas antes para ficar 2 horas de oração antes de começar a escola bíblica dominical. Porque o poder de Deus vem sobre uma vida de comunhão, de renúncia e de entrega na presença dele. Não tem outra forma de ter poder de Deus se não for assim. Por isso que Satanás está distraindo, como eu falei ontem. Porque ele não quer que você tenha esse poder. Por isso que muitos chegam dentro da casa de Deus e não tem a hora de dar o horário para ir embora. Por isso que